Imagine uma cidade inteira, capaz de abrigar milhões de pessoas, escondidas sob seus pés. Uma metrópole secreta, construída em tempo recorde, com um propósito singular: a sobrevivência da nação em caso de um apocalipse nuclear. Parece ficção científica, não é? Mas essa cidade existe, ou pelo menos existiu, e seus segredos ainda ecoam sob as ruas movimentadas de uma das maiores capitais do mundo. Estamos falando da lendária cidade subterrânea de Pequim. Uma rede de túneis e bunkers construída para proteger milhões, mas que hoje é um fantasma do passado. Para entender a magnitude da cidade subterrânea de Pequim, precisamos nos transportar para o auge da Guerra Fria, nas décadas de 1960 e 1970. O mundo vivia sob a constante sombra da aniquilação nuclear. A China, sob a liderança de Mao Tse-tung, estava em um período de crescente tensão com a União Soviética, seu antigo aliado, e também com os Estados Unidos. A ameaça de um ataque nuclear soviético era real e iminente, e a paranoia permeava todos os níveis do governo chinês. Em 1969, após uma série de confrontos fronteiriços com a URSS, Mao Tse-tung emitiu uma diretriz clara: cavar túneis profundos, armazenar grãos em abundância e nunca buscar a hegemonia. Essa frase se tornaria o lema para um dos projetos de engenharia civil mais ambiciosos e secretos da história. A ideia era simples, mas audaciosa: transformar Pequim em uma fortaleza subterrânea impenetrável, capaz de resistir a qualquer ataque e garantir a sobrevivência da população e do governo. A nação inteira foi mobilizada para essa tarefa monumental. A construção da cidade subterrânea de Pequim, conhecida localmente como Dixiacheng, começou em 1969 e durou aproximadamente uma década. O mais impressionante é que a maior parte do trabalho foi realizada por civis. Milhões de voluntários, incluindo estudantes, trabalhadores e até mesmo crianças, que cavaram os túneis com pás e picaretas, muitas vezes em segredo, sob o manto da noite. Estima-se que até 300 mil pessoas trabalharam no projeto em seu auge. A rede de túneis se estendia por mais de 30 quilômetros quadrados, com alguns relatos sugerindo até 85 quilômetros quadrados, e estava localizada entre 8 e 18 metros abaixo da superfície. Era um labirinto complexo, com mais de 1000 abrigos antiaéreos e centenas de entradas disfarçadas em lojas, casas e edifícios públicos. A cidade subterrânea foi projetada para ser autossuficiente, com capacidade para abrigar até 6 milhões de pessoas por meses. Havia hospitais, escolas, teatros, restaurantes, fábricas, depósitos de grãos e até mesmo uma pista de patinação no gelo. Tudo o que seria necessário para a vida cotidiana em um cenário pós-apocalíptico. A segurança era primordial. As entradas eram camufladas e protegidas por portas de aço à prova de explosão. Sistemas de ventilação complexos garantiam ar fresco, e poços de água subterrâneos forneciam abastecimento. A profundidade e a complexidade da rede de túneis eram tais que se acreditava que a cidade poderia resistir a ataques nucleares, biológicos e químicos. Era uma obra de paranoia e engenharia, um testemunho da determinação chinesa em proteger sua população a qualquer custo. Mas como uma obra tão massiva pôde permanecer em segredo por tanto tempo? A resposta reside na disciplina e no controle social da época.
Embora a cidade subterrânea de Pequim nunca tenha sido usada para seu propósito original, a população de Pequim estava ciente de sua existência e participava regularmente de exercícios de evacuação. As pessoas eram treinadas para correr para os abrigos ao som das sirenes, levando consigo apenas o essencial. A ideia era que, em caso de ataque, a vida continuaria normalmente abaixo da superfície, com a população emergindo apenas quando a ameaça tivesse passado. Os túneis eram estreitos e as condições básicas, mas funcionais. A iluminação era mínima e o ar, embora filtrado, era pesado. As instalações eram espartanas, refletindo a mentalidade de austeridade da época. No entanto, a crença na necessidade de se preparar para o pior era generalizada, e o projeto era visto como um esforço patriótico. As crianças aprendiam sobre a ameaça nuclear nas escolas, e a construção dos abrigos era parte integrante da vida diária. A cidade subterrânea de Pequim é um exemplo fascinante de como uma nação pode se mobilizar em face de uma ameaça existencial. É uma lembrança sombria da Guerra Fria e da constante tensão que pairava sobre o mundo. Mas o que aconteceu com essa cidade secreta depois que a ameaça nuclear diminuiu? E por que ela permaneceu escondida por tanto tempo? Com a melhoria das relações entre a China e os Estados Unidos, na década de 1970 e o fim da Guerra Fria, a necessidade de um abrigo nuclear massivo diminuiu. A cidade subterrânea de Pequim foi gradualmente abandonada e caiu no esquecimento, seus segredos guardados por décadas. Muitas das entradas foram seladas ou transformadas em lojas e restaurantes, e a existência da cidade subterrânea tornou-se um boato, uma lenda urbana. No entanto, no início dos anos 2000, partes da cidade subterrânea foram reabertas ao público como uma atração turística. Os visitantes podiam explorar alguns dos túneis e ver as instalações básicas que foram construídas para abrigar milhões. A experiência era um lembrete vívido da história da Guerra Fria e da paranoia que a acompanhava. Embora grande parte da rede ainda esteja fechada ou tenha sido convertida para outros usos, a parte acessível oferece um vislumbre fascinante de um passado não tão distante. Hoje, a cidade subterrânea de Pequim é mais do que apenas um complexo de túneis. É um símbolo de uma época em que a ameaça nuclear era uma realidade palpável. É uma história de engenharia monumental, de mobilização popular e de um segredo guardado por décadas. Ela nos lembra que, mesmo nas profundezas da Terra, a história continua a ser escrita e que os ecos do passado podem nos ensinar lições valiosas sobre o presente e o futuro. O que você achou da cidade subterrânea de Pequim? Você acredita que abrigos como este ainda são relevantes hoje? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. E não se esqueça de dar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal História Bizarra para mais mergulhos profundos nos cantos mais obscuros do passado. Até a próxima!